Testemunho da maldição do pastor. Presta atenção que isso aqui é muito forte, irmão. Amigo, A maldição do pastor. que uma certa feita eu me encontrei com ele no aeroporto de São Paulo. Eu estava indo para Miami, ele estava indo para a China. E eu estava levando uma maletinha com algumas joinhas. E ele estava com 1,2 milhão em joias, indo entregá-las para compradores chineses. Ou seja, ele estava muito bem, obrigado. Ele estava lidando com joias em alto nível, importando pedras preciosas. Viajamos juntos até Miami. Em Miami eu fiquei e ele fez conexão e seguiu para Los Angeles, e de Los Angeles para. Depois de um certo tempo, eu fui pregar na igreja que ele congregava então. E depois da ministração, ele me pediu que eu fosse na casa dele fazer uma oração. E eu almocei, depois do almoço fui fazer a oração na casa dele, mas quando eu cheguei, eu percebi que o ambiente não correspondia com o padrão daquele homem que estava exportando pedras preciosas. Por exemplo, a sala da casa tinha um sofá ali no canto, uma estante vazia, e eu percebi que o ambiente estava sofrido, de alguma forma o ambiente estava pesado. Fiquei conversando com ele um pouco, e no meio da conversa, ele perguntou se eu queria água, e eu disse que sim, e eu acompanhei à cozinha. E quando abriu a geladeira, eu vi que a geladeira só tinha uma garrafa com água, nada mais. E eu perguntei para ele, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo? E ele disse, não, eu só quero que você ore por mim. Eu disse, tudo bem, eu vou orar por você, mas eu gostaria de saber acerca do que vou orar. As pessoas têm o hábito de dizer assim, pastor, ora por mim, e ficam esperando Deus me revelar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês, assim, com muita honestidade. Deus quase nunca me revela nada. Quase nunca. Acontece de vez em quando, mas não é uma frequência. E eu disse, não, o que está acontecendo? E aí ele me disse, eu quebrei. Só que eu quebrei sem explicação, não tem lógica. A minha luz está cortada. A minha água está atrasada. Nisso a filha dele chegou e disse assim, pastor, fala para o meu pai não vender o meu quarto, que ele já tinha vendido a sala, já tinha vendido móveis da cozinha, já tinha vendido o quarto do casal para pagar dívida. Credores já haviam ido buscar o seu equipamento de som, sua TV. E eu disse para ele, me diz o que aconteceu. Ele disse, pastor, eu sempre geri muito bem, sou um bom vendedor, sou rígido na gestão dos meus negócios, não fiz nenhuma negociação descarada, mas sumiu, caiu, desapareceu entre os dedos. Eu disse, não, tem uma razão, tem que descobrir qual a razão. Você precisa fazer uma revisão e descobrir o ponto de gatilho. Quando começou? Onde começou? E fui descansar, à noite eu ia pregar e depois do culto eu voltei para a casa dele, depois do culto do domingo à noite. Vamos conversar. E enquanto eu conversava com ele e com a esposa lembrou, porque a mulher tem memória, dizem que de elefante é muito boa, né? Mulher tem memória que é um mistério. Você vai atender um casal com 50 anos de casado, com a crise conjugal, quando você vai conversando, ela diz assim, naquele dia que você disse isso. Aí quando você vai descobrir, foi na época que namoravam. É um negócio. Ela lembrou. E ela disse assim, fulano, ainda lembra o nome dele. E aquele episódio daquele pastor? Esse aqui não tem nada a ver. Eu disse, qual foi o episódio do pastor? E ele disse, pastor, numa das minhas viagens ao Oriente, eu passei na Índia. E comprei uma pacoteira de ternos. Eu não lembro na época se foram 15 ternos, 20 ternos. Mas eu comprei uma série de ternos muito lindos. E os ternos indianos dizem que são muito belos. E dos ternos eu deixei um reservado para usar no dia X. Um dia muito importante para mim, para minha mulher e tal. E veio um pastor ministrar aqui na nossa igreja. E o pastor me pediu que eu fosse buscá-lo no aeroporto. 500 quilômetros de viagem. Fui buscá-lo, trouxe. Ele veio jantar aqui em casa. Almoçou aqui em casa. Eu cuidei dele. E falando das minhas experiências, das viagens, acabei mostrando para ele os ternos que eu comprei. E num domingo à tarde, ele ia pregar à noite, ele olhou exatamente para o terno que eu não tinha usado ainda, que eu guardei para usar no dia do meu aniversário de casamento, que teria uma cerimônia e tal, e tal, e tal. E ele disse, esse terno é meu. O pregador disse, esse terno é meu. E eu falei com ele, não, faz assim. De todos que eu comprei, escolhe qualquer um. Você pode escolher 2. Mas esse aqui eu reservei para uma data muito especial minha e da minha mulher. Não. Esse terno é meu. Ele disse, pastor, foi muito constrangedor, ele insistiu demais pelo terno, e eu consegui me controlar e não dei. Minha mulher olhava para mim assim, com a cara feia e tal. Ele disse que na viagem, de volta para o aeroporto na segunda-feira, o pregador falou assim, você não vai me dar o terno, né? Rapaz, eu não posso, escolhe qualquer outro e tal. E o pregador falou assim, pois eu quero declarar sobre a sua vida uma maldição. Você vai vender a roupa para comprar comida. Você vai vender os móveis da casa para pagar o pão. Você vai vender o quarto da tua filha para pagar a água. E o cara derramou o veneno dele. E eu falei com ele, e você não disse nada? Não, pastor, eu não dei importância, achei que eu sou um cara egoísta, magoado, porque não conseguiu o que queria. Eu vou falar o que é um pastor
uma autoridade. Eu falei, mas é exatamente aí que estava o perigo. Era alguém exercendo autoridade, lançando sobre você uma obra de feitiçaria. Mas era um pastor, podia ser um pastor, mas estava exatamente naquele momento sendo um profeta das trevas contra a sua vida. Isso, meu pastor, o que tem a ver? Aí a esposa deu aquele tapa na mesa e disse, eu falei. Eu te disse, que é outro mistério de mulher, né? Passa 1000 anos, mas ela vai dizer assim, eu te avisei. E ele disse, depois desse dia, o pastor desacertou. Sem explicação. Desmantelou tudo, eu perdi os meus garimpos, fazenda, sítio, chácara, apartamento na capital, casa. Me restou isso aqui com a luz cortada. E eu disse para ele, nós vamos agora exercer a autoridade. E em oração nós vamos quebrar esta obra maligna. E eu já compartilhei isso com vocês aqui, mas não dei muitos detalhes. No dia eu falei com ele, toda palavra que o indivíduo disse, se você lembrar, repete. E quando você repetir, a tua esposa vai dizer, eu anulo em nome de Jesus. E eu, como pastor, exercendo a autoridade sacerdotal, vou confirmar isso pelo poder da palavra de Deus. E aquilo que ele foi lembrando que o indivíduo disse, ela foi repreendendo em nome de Jesus. E eu fui decretando chancelada pelo sangue do Cordeiro. Quando terminamos de orar, eles choravam muito. Eu me despedi, fui pro hotel. No outro dia, vim embora. O tempo se passou. E um bom tempo depois eu fui convidado para voltar a pregar naquela igreja de novo. E agora foi ele quem foi me buscar no aeroporto de carro. E fomos conversando. Eu disse, como estão as coisas? Ele disse, pastor, incrível como aquela oração fez diferença. Na mesma semana, o camarada que era meu sócio no garimpo me ligou e disse para mim, olha, eu entendo de gestão financeira, mas eu não entendo nada de pedra preciosa, eu não entendo nada de garimpo, eu não entendo nada de lidar com joias. Eu queria te convidar para você voltar para a sociedade. Eu entro com gerenciamento financeiro e você entra com gerenciamento de mão de obra, com a perícia das pedras. E eu voltei para a sociedade, pastor. Quando eu voltei para a sociedade, o outro sócio que comprou a minha parte da fazenda me chamou e disse, já que você está voltando, vamos renovar aí a nossa aliança, vamos fazer de novo a nossa sociedade. Eu disse, não posso pagar, tem nada não, você volta para a sociedade aqui na fazenda e você vai me pagando de acordo com o rendimento que a fazenda for gerando. Ele disse, pastor, Deus me devolveu já quase tudo do que eu perdi naquele tempo. Há pastores que não entendem que eles não podem ser árvore de bênção e árvore de maldição. Então eles olham para uma ovelha e dizem assim, vou te amaldiçoar. Como? Você tem que entender que no momento que eu amaldiçoo, eu estou me colocando como árvore de maldição, como fonte de água amarga. Eu não posso jogar ao mesmo tempo água doce e água amarga. Você está entendendo o princípio espiritual aqui? Eu não posso dizer para a minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai, eu te amo, e na hora que eu estou nervoso eu lhe xingo. Tiago está dizendo que isso é um paradoxo. Tiago está dizendo que eu preciso vigiar a minha língua, as minhas palavras, porque elas denunciam que tipo de água eu jorro, ou eu faço jorrar. O mais interessante de tudo é que as palavras, elas têm um poder muito grande no mundo espiritual. E muitas pessoas pensam que amaldiçoar um filho, amaldiçoar um parente ou amaldiçoar uma pessoa é algo meramente comum. Quantas pessoas tiveram a sua vida amaldiçoada por uma palavra que foi liberada por alguém? Então entenda que o cristão ele não pode receber qualquer palavra. E ele não pode permitir que qualquer palavra faça efeito na vida dele. Ele não pode permitir que as coisas que são faladas de maneira negativa venham surtir esse efeito na vida dele. Porque maior do que as palavras negativas é a palavra de Deus. Maior do que as palavras de maldição são as palavras que Jesus falou sobre nós. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.